Jesus Massosa com vocês mais uma vez, concurseiro, concurseira que acompanha o nosso canal. Você que está no YouTube, você pode inscrever-se no canal, ativar o sininho, deixar seu joinha para receber informações de qualidade como essa que estamos trazendo aí, conteúdos relativos à Polícia Militar do Pará, concurso que vai ser realizado neste próximo ano 2021. Inscrições estarão abertas no próximo mês de dezembro. Você está acompanhando aí, nós estamos falando sobre direito constitucional, falando do artigo 5º, vamos continuar no inciso 21, 22, em diante. Para você estar acompanhando a gente também no Facebook, você pode curtir nossa página e também você pode, através do nosso Instagram, você pode seguir nosso Instagram também. Nossa página no Facebook é @concurseiromab ou facebook.com/concurseiromab, concurseiro MAB. Ou então nosso Facebook, nosso Instagram também é @concurseiromab. E igualmente, os dois aí, Concurseiro MAB, a nossa página no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Nosso Twitter é @concurseiromab. Você pode acompanhar nossas postagens no Twitter, Instagram e também no Facebook, sempre trazendo informações de qualidade. E lembrando que você pode acompanhar nosso podcast. Caso você esteja acompanhando a gente pelas redes sociais, você pode acessar nosso podcast, tanto o Anchor como o Spotify. Você pode clicar e pode acessar. Você pode ouvir em forma de áudio e também baixar nosso conteúdo para ouvir a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar. Isso também facilita o seu estudo. Quero agradecer você que acompanha sempre as nossas postagens, que sempre está aí do outro lado acompanhando a gente. Aqui o nosso intuito é ajudar você, concurseiro, concurseira. Por isso não deixe de inscrever-se no canal, de ativar o sininho, deixar o joinha, porque isso faz com que a gente seja mais incentivado a continuar a realizar esse trabalho. Então não esqueça de prestigiar com o seu like, com o seu joinha aí no botão gostei, no Facebook também, no YouTube. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 22, vai dizer o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Vamos lá, vamos ler logo na sequência e vamos comentar depois de ler os três incisos. Os três incisos, o 22, o 23 vai dizer: a propriedade atenderá à sua função social. E o 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Olha só o que a Constituição vai dizer. Ela vai dizer que é garantido o direito de propriedade. Ou seja, você tem o direito de possuir uma propriedade. Porém, o próximo inciso, 23, ele vai dizer que essa propriedade ela tem que atender à função social. Ou seja, não pode ter uma propriedade por ter uma propriedade, mas ela tem que ter, sim, uma função. Ela tem que ter uma finalidade. Você não pode ter uma propriedade e pronto. Não, ela tem que ter uma função social. O que ela é? A sua casa? O que é essa propriedade? Qual é a função dessa propriedade? Então a lei estabelece que tem que haver sim uma função social àquela propriedade. Então é garantida pelo direito de propriedade e a questão da função social também é importante estabelecer. Outro detalhe também, inciso 24 vai dizer, isso aqui geralmente pode sim cair em prova, geralmente o que mais cai em prova é o inciso 24 em relação ao direito de propriedade. Diz assim, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Ou seja, existe uma possibilidade de desapropriação por uma utilidade ou por necessidade pública. Ou seja, existe ali talvez uma situação em que é necessário desapropriar aquela propriedade, certo? E, como diz aqui, a lei vai estabelecer o procedimento, como é que funciona esse procedimento, ok? Detalhe que diz o seguinte, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Só que tem um detalhe, vai ser por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Olha só o que diz o inciso, mediante justa, prévia indenização em dinheiro. Então, se existe uma necessidade, uma utilidade pública, a necessidade de uma propriedade, o governo, por exemplo, digamos que a prefeitura necessita fazer algo ali na propriedade sua, você tem uma propriedade, só que ali a prefeitura necessita daquele lugar para fazer alguma coisa, por exemplo. Vai fazer um posto de saúde, vai fazer ali uma avenida, vai melhorar o trânsito através da avenida. Então, nesse caso, o que acontece? Vai haver uma justa prévia indenização de dinheiro. Então, a prefeitura ou aquele órgão que vai
ou aquele órgão, aquele poder que vai fazer essa desapropriação pela necessidade, na utilidade pública, ela vai ter que indenizar você, ela vai ter que pagar porque ela está retirando sua propriedade, então ela tem que pagar por essa propriedade que ela vai desapropriar você. Então é possível sim haver uma desapropriação. Importante entender isso, que é possível desapropriar. Agora isso acontece por necessidade ou utilidade pública. Isso mostra que o direito não é absoluto, ou seja, a propriedade é absoluto. A propriedade é minha, ninguém pode me tomar. Não é bem assim. Se o Estado precisar por algum motivo, existe a possibilidade de haver uma prévia e justa indenização de dinheiro para que o Estado venha retomar ou venha tomar para si a sua propriedade. Vamos seguindo com o inciso 25. O inciso 25 vai dizer assim: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui eu quero trazer um paralelo para você não se confundir. Se por um acaso a banca trocar aqui esses incisos ou trocar as situações, ela não confundir você. Quando existe um interesse social ou uma utilidade pública, de uma necessidade de desapropriar ali você que está na sua propriedade, existe ali uma prévia indenização, ou seja, é pago antes uma indenização a você em dinheiro, como diz a Constituição Federal, aqui no inciso 24. No 25 que nós estamos lendo agora, você vai entender o seguinte, que se houver uma necessidade, um perigo iminente, um perigo público, e a autoridade precisar usar a sua propriedade, vai acontecer algo diferente. Ela pode sim usar a sua propriedade, mas é assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Ou seja, se não houver dano, não há de se falar em indenização. Digamos, existe uma necessidade por algum motivo no governo, Estado, ou então a prefeitura utilizarem sua propriedade porque está acontecendo uma situação de calamidade, uma situação de perigo, que eles precisam da sua propriedade naquele momento para poder resolver uma situação que pode trazer danos e risco ali a uma comunidade ou algumas pessoas. O que acontece? Ele vai utilizar, o Estado pode utilizar, o Estado fala no sentido geral, tá, gente? Prefeitura, município, governo federal. Pode se utilizar. Agora, só vai haver indenização a você se houver dano. Se não houver dano, não há que se falar em indenização. Ele causou um dano, ele acabou de alguma maneira ali, destruiu algum imóvel ou alguma coisa na sua propriedade, né, seja ela rural ou urbana, causou algum problema aí na sua propriedade. Isso acarretou para você algum tipo de prejuízo. Se houve dano, aí sim vai haver uma indenização ulterior, ou seja, uma indenização após acontecido, após a situação em que houve a necessidade aí do uso, né, da sua propriedade particular num caso de iminente perigo público. Então, nesse caso aqui do iminente perigo público é ulterior e se houver dano. Se não houver dano, não há que se falar em indenização. Agora, no primeiro caso que eu falei, quando existe uma desapropriação por uma necessidade de utilidade pública ou por interesse social, aí sim, existe uma prévia e justa indenização em dinheiro. É bom estabelecer isso, porque a banca pode trocar, certo? Pode trocar, e detalhe aqui no último caso, que só existe indenização se houver dano. Ou seja, se não houver dano, não há que se falar em indenização no caso, o último caso falamos, quando existe o iminente perigo público. Continuando falando sobre propriedade, artigo 5º, inciso 26, vai dizer assim: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, detalhe importantíssimo, já vi bancas cobrarem dizendo que a pequena propriedade rural ela será também objeto de penhora. Não, pela Constituição, a pequena propriedade rural, que é definida em lei segundo a própria Constituição, desde que trabalhada pela família, ou seja, essa propriedade ela é trabalhada pela família, ela é uma propriedade pequena, rural, então nesse caso ela não pode ser objeto de penhora. A lei ela vai dizer como é que pode acontecer o pagamento de débitos, enfim. A lei vai estabelecer um meio ali de
fazer com que aquela propriedade ou os donos da propriedade possam pagar seus débitos. Agora, penhora não pode haver se for uma propriedade rural pequena, de acordo com a lei, e que ela seja trabalhada pela família. Esses são os critérios para que não haja penhora. Então, se tua prova disser que há penhora nas propriedades pequenas, né, propriedade rural pequena e trabalhada pela família, está errado, não pode ser objeto de penhora. Vamos lá, o inciso 27 diz assim: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução em suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, a questão da propriedade intelectual. Os autores, por exemplo, você tem uma obra, você faz ali uma obra, né? Por exemplo, você cria um livro, você cria uma música, enfim, uma obra que você produz, né? Você é o autor de uma obra, o direito exclusivo de utilização é seu direito. Você pode utilizar exclusivamente ali. Eu fiz o meu livro, então o livro é meu exclusivo. Ou seja, se alguém por um acaso plagiar ou tentar ou utilizar de maneira indevida a minha obra, eu posso cobrar os meus direitos. E, inclusive, é transmissível esse direito aos herdeiros. Ou seja, a publicação e produção só pode ser feita com minha autorização. E isso também pode ser transmitido aos herdeiros. Só para fim de curiosidade, eu creio que isso não cai na prova, provavelmente. Mas, por exemplo, inclusive esse trabalho que eu faço aqui, eu estou aqui gravando um vídeo no YouTube. No podcast, etc. Estou utilizando a minha voz e fazendo um conteúdo em que eu sou o autor. Por exemplo, se alguém usar esse conteúdo indevidamente, por exemplo, alguém pega o meu conteúdo e por um acaso vai vender para alguém ou vai reproduzir em outro canal sem a minha autorização. Isso constitui crime, constitui aí um crime contra a propriedade intelectual. E eu posso requerer na justiça, inclusive, que essa pessoa pague indenização por isso ou que ela seja proibida de reproduzir esse conteúdo, porque é um conteúdo exclusivo meu. Então esse é o direito da propriedade intelectual. 28 vai dizer o seguinte: são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Olha só aqui o que diz a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas. Ou seja, tem ali um grupo coletivo, tem um pessoal trabalhando ali em determinado conteúdo, um trabalho ali, numa propriedade intelectual, vamos dizer assim. Nesse caso, a proteção às participações individuais em obras coletivas também é protegido. Ou seja, vamos supor aí, por exemplo, como diz aqui na atividade desportiva, por exemplo, vamos supor o jogador de futebol, ele tem direito de imagens. Existe o direito de imagem no futebol. No futebol, o atleta ele recebe pelo valor do direito de imagem, que ele vai autografar, ele vai tirar fotos, ele vai participar de entrevistas, etc. Esse é o direito à imagem. Então o jogador é pago por esse direito à imagem. Ou seja, ele tem, mesmo que ele esteja ali coletivamente, ele tem individualmente o seu direito de receber, de ter a proteção às participações individuais, mesmo nas obras coletivas ali. E a reprodução de imagem e voz humana, inclusive nas atividades esportivas. Ou seja, a reprodução de imagem e voz humana também nas atividades, inclusive nas atividades esportivas, tem assegurado a proteção às participações individuais. Por mais que você esteja num grupo ali no coletivo, você tem sim o direito na participação individual nessa situação nas atividades esportivas, inclusive isso acontece. A proteção da participação individual, ou seja, de um indivíduo, mesmo que ele esteja em meio a um coletivo. Entender isso? Estou no coletivo, mas eu tenho um direito, a minha participação individual também deve ser contemplada na propriedade intelectual. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Aqui é outra coisa que a Constituição assegura, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras, ou seja, a pessoa está utilizando ali a sua imagem ou a sua voz para ali, por exemplo, ali para fazer uma produção, um trabalho. Então, existe o direito de fiscalização. Pode fiscalizar ali como está sendo usado, como está sendo economicamente aproveitado, né, essa sua voz
ou a sua imagem, enfim. É o direito de propriedade intelectual, dizendo que você pode sim fiscalizar, a pessoa pode fiscalizar como é que está sendo utilizado os recursos econômicos com a sua imagem, ou os criadores, ou os sindicatos, enfim. Existe a possibilidade de fiscalização, é isso que assegura o inciso 28. O artigo 5º, inciso 29, vai dizer o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Ou seja, quero que você detalhe isso. Privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, econômico do país. Olha só que interessante, aqui está dizendo que a lei vai assegurar aos autores de inventos industriais, certo? O privilégio temporário. Ou seja, o privilégio temporário é a questão de você, por exemplo, é o direito de você poder, nesse caso aqui, você cria, por exemplo, vamos dizer, você trabalha aí na indústria, você cria uma automação lá, ou cria algo lá, você cria uma máquina ou uma tecnologia, cria alguma coisa lá que é importante para a indústria, para um determinado setor. Você vai ter ali, segundo a Constituição Federal, você vai ter temporariamente um privilégio para a utilização, ou seja, você pode vender aquela marca, você pode cobrar, enfim. Porém, nesse caso, você vai ter um privilégio temporário, que não diz exatamente quanto tempo vai ser. Deve haver alguma lei específica falando sobre isso. O certo é que você vai ter um privilégio temporário, ou seja, você vai ter um tempo que você vai poder utilizar aquela tecnologia, você vai poder utilizar, nesse caso, como diz, aquele invento industrial, você vai poder ter um tempo para utilizar, só que passado determinado tempo, você vai, por obrigação, esse invento que você criou, que você fez, ele vai ser, para o desenvolvimento do país, ele vai ser depois distribuído para o interesse coletivo, ou seja, é temporário. Você pode usar sim, mas por um tempo, porque o desenvolvimento do país, segundo a Constituição, precisa de tecnologia, etc. Então, vai haver um momento em que você vai ter que abrir mão desse privilégio exclusivo e vai ser direito de todos, né, ou do que aí a lei estabelecer, a utilização desse invento. Ou seja, o invento, ele é sim de propriedade particular, porém, existe um privilégio temporário para a utilização. É esse detalhe que é importante. Porque se a prova disser que o privilégio, ele é um privilégio, vamos dizer assim, digamos, é um privilégio para a vida inteira, ou um privilégio permanente, não. Ele é temporário, certo? Temporário. É só lembrar que ele é temporário. Então, falando sobre propriedade intelectual, é só lembrar o direito exclusivo de utilização da imagem, reprodução de voz, publicação, ele é exclusivo ao autor, ou seja, você produzir uma obra, você tem exclusividade sobre essa obra. E isso pode também ser transmissível aos seus herdeiros, ou seja, você tem filho, tem um filho, você pode transmitir também essa autoria, essa publicação e reprodução pode ser transmissível, no caso, claro, de falecimento, aos seus autores. Lembrando também que existe a questão, mesmo que coletivamente existe ali um trabalho coletivo, o indivíduo ele tem também o seu direito no meio da coletividade, a reprodução da voz humana, inclusive nas atividades desportivas. E agora falamos pouco sobre o privilégio temporário. A lei vai assegurar inventos industriais, privilégio temporário. Ou seja, por um tempo você vai ter um privilégio sobre aquele invento. Depois ele será de propriedade coletiva. Para quê? Para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Vamos para o inciso 30. Artigo 5º, inciso 30 vai dizer assim: é garantido o direito de herança. Olha só. Vamos lá para o 31 para continuar falando sobre herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Primeiro, é garantido o direito de herança. Todo mundo tem o direito de herança. Se você tem uma propriedade, se você tem um bem, se você tem um imóvel, enfim, que você tenha um valor na conta bancária, existe a questão
da herança, é permitida a herança. Sobre o estrangeiro que está no país, né, situado no país, como diz aqui o inciso 31 do artigo 5º, vai dizer que será regulado pela lei brasileira. Agora, é uma regra, sempre será regulado? Se tua prova vai dizer assim, sobre a sucessão de bens estrangeiros situados no país, sempre será regulado pela lei brasileira. Errado. Nem sempre. Existe o seguinte, vai ser regulado pela lei brasileira em benefício de quem? Do cônjuge, ou seja, a pessoa que tinha ali um vínculo de relacionamento, seja casado, seja junto, né, ou seja, união estável, ou dos filhos brasileiros. Agora tem um detalhe, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos, se aquele falecido estrangeiro tem uma lei que é mais favorável aos herdeiros, então vai se aplicar a lei mais favorável, que é a lei do de cujos, ou seja, a lei daquele estrangeiro. Se favorece melhor o herdeiro brasileiro ou o cônjuge, então vai ser a lei mais favorável. Vai ser a lei mais favorável no caso se a lei do estrangeiro for mais favorável à lei daquela pessoa que faleceu. Então, um detalhe importante, se a tua prova disser que sempre será regulado pela lei brasileira a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, não, nem sempre, depende. Se a lei do estrangeiro, se a lei de cujos, aquele que faleceu, for mais favorável, será aplicada a lei mais favorável. Vamos ao inciso 22, diz assim, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Aqui não tem nem muito o que falar, existe já uma lei específica, né? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que já está em vigor há um bom tempo, que assegura o consumidor. Então aqui é só saber que aqui é só entender que o Estado vai promover na forma da lei de defesa do consumidor. Então é obrigação do Estado promover a lei do consumidor. Inciso 33 vai dizer assim, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Importante, direito à informação. Olha só, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou seja, ou de interesse coletivo ou geral. Digamos, se você participa, se você tem alguma informação sua particular, de seu interesse, tá? Se for particular, tem que ser de seu interesse. Não pode você lá em interesse de terceiros, exceto se for um interesse coletivo. Ah, eu vou lá ver a informação do meu filho. Digamos, seu filho é maior de idade, você vai lá, eu quero ver a informação do meu filho. Ah, do meu marido, não. Em regra, não existe essa possibilidade. Você tem direito a receber informações de seu interesse. Se você quiser ver algo sobre sua situação no órgão, sua situação ali junto ao poder público, você tem todo o direito de buscar essa informação, ou de interesse coletivo ou geral. Ah, existe uma ação aqui da comunidade, do meu bairro, quanto a um asfaltamento. Eu quero saber como é que está o andamento desse projeto de lei. Eu quero ir lá na prefeitura, eu quero informações. Se for coletivo ou geral, também pode, certo? Agora, essas informações devem ser prestadas no prazo da lei. Existe uma lei que vai estabelecer um prazo e, inclusive, o poder público pode ser responsabilizado no caso de não repassar essa informação no prazo previsto. Agora, um detalhe mais importante nesse inciso é o seguinte: ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Se as informações em questão elas forem imprescindíveis, ou seja, elas forem importantíssimas para assegurar a segurança da sociedade, das pessoas e do próprio Estado, então, nesse caso, não há que se falar em direito a receber informações. Ou seja, o direito à informação, ela possui uma restrição. Nem todas as informações elas podem ser passadas, ou seja, a garantia de informação não é absoluta. Nem tudo pode ser informado. O que pode ser informado é tudo aquilo que não possa, de alguma maneira, vamos dizer assim, não possa comprometer a segurança da sociedade ou a segurança do próprio Estado. Desde que não comprometa essas situações,
então pode sim haver, no caso, existe o direito de você receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou até mesmo de interesse coletivo ou geral. Pessoal, para não ficar muito longo, vou parar por aqui, porque os próximos incisos a gente pode ter que comentar um pouco mais. Então, para não me alongar, não prolongar, vou terminando por aqui mais um episódio de podcast falando sobre direito constitucional visando o concurso da Polícia Militar do Pará. Sempre aconselho, leia a apostila se você tiver, ou então você pode ler também a Constituição Federal, basta você baixar a Constituição Federal aí na internet, coloca lá CF 88 e você pode ler a Constituição Federal gratuitamente. É importante que você faça isso, porque eu sempre digo aqui, eu estou falando aqui, eu estou lendo para você, estou comentando, mas é importante você dar uma lida, porque às vezes uma lida pode fazer toda a diferença na tua prova. Então não esqueça de ler essa Constituição. Nós estamos tentando acelerar ao máximo, por isso eu peço para você também, se você puder acessar nosso podcast, é possível que o nosso podcast esteja bem mais adiantado em conteúdo do que aqui no canal do YouTube. Porque se você está ouvindo no YouTube e no Facebook, provavelmente pode ser que esteja mais atrasado o conteúdo. Porque no podcast eu posso postar 2, 3 vezes no dia. No YouTube nem sempre. Então é importante, clica aí, tem um Anchor e tem um Spotify. Favorite lá para você sempre acompanhar as nossas postagens, para você acompanhar nosso canal aqui do YouTube ou então no Facebook e mais podcasts atualizados através do Spotify e do Anchor. Então inscreva-se no canal, caso você esteja no nosso Facebook, dê um joinha, gente, dê um joinha. Porque se você der um joinha, eu vou entender que você está gostando, você está dando feedback, e aí eu tenho mais, vamos dizer assim, tenho mais satisfação, mais alegria para poder continuar produzindo conteúdo. É entender que as pessoas estão assistindo, estão acompanhando, estão gostando do conteúdo. Senão, a gente não faz sentido continuar aqui também. Se você gostou do conteúdo, comente também aí na descrição do vídeo, comente aí embaixo nos comentários, deixe sua dúvida, caso tenha alguma dúvida também nos comentários, ou ainda se você acompanha no Spotify, você pode mandar também sua dúvida para o nosso Instagram, @concurseiromab, @concurseiromab ou concurseiromab, concurseiro MAB. É só você colocar no Instagram e você mandar sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento, que nós estaremos respondendo na medida do possível nos próximos podcasts ou lá mesmo na página do Instagram, estaremos respondendo você logo pessoalmente. Um abraço para você, muito obrigado. Aqui é Concurseiro Marabá, Jesus Márcio, se despedindo. Breve estaremos de volta com mais conteúdo visando o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Foco, força e fé, continue estudando que você vai conseguir sim alcançar seus objetivos.